Seleção pra que zique, a diferença que vem de Deus. Olá, amigos, vamos a mais uma edição de Papo de Bola. Tudo bom, pastor? Tudo bem, bom amigo? Opa. Fumaça, Antônio Carlos Ribas. Tudo tranquilo. Fumaça, Tranquilo. antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, que será qual? Vamos falar sobre as mudanças no Campeonato Paranaense para o ano que vem. Mudanças do Campeonato Paranaense Do para o ano que vem. Isso. Tá, mas tem um registro antes, né? Eu queria aqui fazer um registro e um agradecimento. O senhor que fala assim, da nossa audiência qualificada, né? Sim. Audiência qualificada. Altamente seleta. Isso, altamente seleta do Vavá. O Vavá, zagueiro central, campeão brasileiro pelo Coritiba em 85. Bacana. Jogou no Guarani de Campinas, jogou no Náutico, jogou em várias grandes equipes do futebol brasileiro, no Santa Cruz e Recife, e fez parte, né, da maior conquista do Coritiba, que é o título brasileiro de 85, inclusive batendo um dos pênaltis da decisão no Maracanã contra o Bangu. Ontem encontrei com o Vavá na rua, ficamos um bom tempo conversando e ele falou que nos acompanha toda semana, ele assiste. Campeão brasileiro pelo Coritiba. Um abraço para o Vavá e pediu para transmitir também um abraço ao senhor e que ele, toda semana, ele acompanha o nosso quadro. Sem nenhuma demagogia, né? Eu, e tenho certeza que o sentimento é conjunto, sentimos-nos altamente prestigiados. Com certeza, né? Eu fico tenho dificuldades até fazer um registro como esse, pela envergadura, pela importância que um atleta, né, como o Vavá tem na história do futebol paranaense, nacional. Então, muito nos enaltece. Muito obrigado, Vavá, e todos aqueles seletos, né, fiéis telespectadores desse quadro. É verdade. Há pessoas que dizem assim, pô, não quer bombar mais? Não, eu não tenho interesse nenhum disso se tornar um fenômeno youtuber. Começamos de uma brincadeira, né? É quase que um hobby para nós. Com certeza. E eu me sinto honrado em tê-lo ao meu lado, porque quem conhece mesmo tudo de futebol é o Fumaça. Eu, inclusive, fico muito impressionado com a memória dele, o nome do jogador, os times pelos quais o jogador esteve, o atleta esteve. Isso também eu quero aproveitar e fazer um registro também te parabenizar. Vavá, Deus abençoe, tá? Sucesso sempre para ti e para toda a sua família. Vamos falar então das mudanças do Campeonato Paranaense. E sabe por quê, pastor, que é importante a gente destacar isso? Porque todo final de ano e começo da temporada seguinte, os grandes clubes do Brasil reclamam do campeonato estadual, né? Independente de onde for, desde Sergipe até Amapá, Rondônia, Acre, São Paulo, Paraná, todo mundo reclama, ninguém faz nada. Aí o campeonato é deficitário, o campeonato não dá dinheiro, os clubes se enchem de dívida, é desorganizado, principalmente isso. Não motiva as torcidas a irem assistir, porque em alguns é caro pra caramba. É caro, não tem atrativo nenhum os clubes do interior, só que não tomam atitude nenhuma para mudar essa história. Só garganteando. Exatamente, e a Federação Paranaense divulgou nessa semana a tabela do campeonato para o ano que vem com mudanças. O campeonato deixa de ser por pontos corridos, como era nos últimos 10, 12 anos, né? Campeonato pontos corridos, e os 8 melhores na primeira fase, tinha apenas um turno, os 8 melhores iam para uma segunda fase para disputar o título, sabe? Agora mudou. Serão 2 grupos de 6 equipes, né? Das 12 divididas em 2 grupos de 6. Num grupo tem Atlético Paranaense e Londrina, no outro Coritiba e Paraná Clube, que são os 4 primeira divisão. Primeira divisão, né? Jogam entre eles, turno e retorno. O campeão de um grupo enfrenta o campeão do outro grupo, 2 jogos finais para se decidir o título. Eu achei excelente, acho que vai dar uma motivação nova para o Campeonato Paranaense. Acho que é um pontapé inicial importante, porque só reclamar também não adianta, né? Então, quem teve essa iniciativa, porque reclamar, todo mundo reclamava, né? Pois é. Que de técnico e louco, todo mundo tem um pouco. Palpiteiro, exatamente. todo mundo vinha palpitando, mas foi uma iniciativa da própria federação? Da própria federação. Os clubes vinham reclamando, né? E vinham conversando. Porque a reclamação é antiga, você foi muito brilhante em É. enfatizar. Essa queixa, que não é paranaense, é geral, dos campeonatos estaduais, é antiquíssima. Nossa. Mas por que só agora eles se coçaram? Tem alguma coisa por trás disso? Eu acho que é até para tornar o calendário mais atrativo. Porque... Sim, mas por que não foi feito isso há 3 anos, há 4, 5, 6? Exatamente. Esperar a coisa
Pois é. Chegar nessa eu dimensão. acho que porque os clubes do interior não aceitavam, porque para mudar uma tabela, um regulamento do campeonato, tinha precisa da aquiescência de todas as equipes. Então todos os clubes têm que concordar. Né? Os clubes grandes queriam, mas os clubes do interior ficavam relutantes, não queriam que mudasse. Agora os clubes do interior, vendo que o prejuízo, né, não dá para absorver mais tanto prejuízo com estádios vazios, gastos e principalmente formar time para jogar um campeonato de 2, 3 meses, agora eles mudaram de ideia e o campeonato vai ser então em pontos não mais corridos, 2 grupos, né, de 6 cada grupo, campeão do grupo A decide o título com o campeão do grupo B, os 2 últimos o último de cada grupo, os 2 últimos, portanto, caem para a Série B e fim de papo. Acho que isso aí vai trazer de novo um pouquinho mais assim de expectativa, né? De que o torcedor de novo venha acompanhar o Campeonato Paranaense, que já foi um dos grandes campeonatos do país e hoje é um campeonato praticamente abandonado. Bacana. Está registrado então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você o compartilhe, que você assista e prestigie outros quadros que eu tenho no YouTube, Filme e Prosa, Pipoca e Algo Mais, que você acompanhe os momentos de oração, momentos de reflexão e também o próprio Papo de Bola, tá bom? Algo mais? Quero só mandar um abraço, um registro final para o Departamento de Esportes da Prefeitura de Araucária. Tinha esquecido, né? Isso porque enalteci sua boa memória, né? Não, mas eu ia deixar para o final. Deixar para o final. Você saiu bem. Não, Araucária. Esse é melhor do que a encomenda. E de 4 Barras. As secretarias de esportes, tanto de 4 Barras quanto de Araucária, o pessoal nos acompanha. 4 Barras e de Araucária. O pessoal que nos acompanha também lá nas secretarias. Tá bom, um abraço, gente. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Boa intenção, fazer de conta pra Deus não conta não. Tem que existir a fé e o compromisso.